Vamos elevar o nível dos nossos bots de Discord criando painéis interativos onde a gente pode utilizar de botões, select menus e modais para a gente poder manipular aí seja qualquer tipo de coisa. Os painéis interativos ajudam o usuário a lidar melhor com os nossos sistemas, né? E você tem que concordar que os painéis interativos são muito mais divertidos e muito mais bonitos do que simplesmente ficar utilizando aí comandos simples, né? Eu sou o Rinco e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o conceito de painéis interativos no seu bot de Discord. Em vídeos anteriores eu já apresentei aí esse conceito de painel interativo, porém nesse vídeo eu vou explicar com mais detalhes como que funciona esse conceito de painéis interativos, vou dar alguns exemplos e no final ainda vou lançar um desafio para vocês. E só para contextualizar, esse conceito de painéis interativos só é possível graças à minha base de bots de Discord. Obviamente, você consegue fazer isso em qualquer projeto de bot de Discord que você tiver, seja com qualquer base ou qualquer linguagem de programação. Porém, usando a minha base de Discord, isso fica muito simples de fazer e vocês vão ver isso nesse vídeo. Antes de prosseguir, eu quero agradecer a todos vocês que se tornaram membros do canal durante as últimas semanas. Graças a vocês, eu posso continuar aqui com os vídeos e você que não é membro, eu convido a assinar aí o membro do meu canal que você vai garantir benefícios exclusivos tanto aqui no YouTube quanto no meu servidor de Discord. Inclusive, um dos benefícios que eu adicionei recentemente é o acesso ao meu servidor de ícones privados. Então, você vai poder entrar aqui nesse servidor e você vai poder adicionar seus bots e ter acesso aí a todos os meus ícones privados aqui. Tanto esse servidor de ícones aqui, quanto esses outros dois aqui e mais outros servidores que eu vou estar fazendo aí com novos ícones, né? Então são servidores aí com ícones padronizados, se você se interessar, né? Para você utilizar no seu bot. Esse é só um dos recursos aí que os assinantes têm. E esse recurso é para o apoiador supremo, que é o nível 3 aí de assinatura do canal. Então você pode conferir todos os recursos aqui nesse chat de assinantes que eu tenho aqui no meu Discord. Entra aí, dá uma conferida. Mas sem enrolar, vamos lá direto pro vídeo. Então beleza, tô aqui no meu projeto de bot, que você não pode se esquecer que é muito fácil de gerar. É só utilizar no seu terminal o comando npx_constatic@latest e aí você vai dando next aí nas perguntinhas e vai gerar um projeto completo pronto para o desenvolvimento. É claro, isso aqui é só uma base, você vai ter que desenvolver o seu bot, né? Mas utilizando os recursos dessa base, o seu desenvolvimento fica muito melhor e você pode criar um bot muito moderno. Não esquece de acessar o vídeo onde eu explico tudo sobre essa base no card ou na descrição. E como esse vídeo aqui ele é bem conceitual, eu não vou estar escrevendo muito código aqui, eu vou só estar mostrando os códigos que eu já fiz, né? Mas depois, em vídeos futuros, a gente começa a pôr em prática aí esses conceitos de painéis interativos. Bom, antes da gente começar, eu preciso que vocês entendam uma diferença muito importante entre interações vindas do evento Interaction Create e interações vindas de um coletor. Bom, o evento Interaction Create a gente cria no nosso client e ele vai ficar esperando alguma interação aí com o nosso bot. E essa interação ela pode ser de diversos tipos. Se a gente vir aqui na tipagem do Discord JS, a gente nota que a interação pode ser um slash command, ela pode ser um menu de contexto, ela pode ser qualquer select menu, um botão, até mesmo autocomplete interaction, que é a interação que vem da opção autocomplete em um comando, e um modal, né? Então, quando um comando é executado, quando um botão é clicado, quando o select menu é selecionado, quando um modal é enviado, todas essas interações caem dentro do evento Interaction Create. Então, se você envia um botão no chat, o botão existe lá para sempre. Enquanto o seu bot estiver ligado, quando esse botão for utilizado, quando alguém clicar nele, esse evento aqui vai ser chamado e aqui dentro você vai fazer uma lógica de verificações, você vai verificar o tipo da interação, o custom ID dela, quem clicou e tudo mais. Ou seja, a gente chama isso de um componente fixo. É algo que está sempre ali e o evento está sempre esperando por ele. Então, se a gente envia o botão e por algum motivo o nosso bot ele fica offline, quando a gente ligar o bot novamente, esse botão ainda vai poder ser utilizado, porque o evento aqui está sendo registrado e espera sempre por uma interação. Então, é isso que vocês precisam entender sobre o evento Interaction Create. A outra forma que a gente tem de esperar interações
interações é utilizando coletores. Então, nesse comando aqui eu tenho basicamente um botão que ele é enviado quando a pessoa usa o comando, né? Mas como que a gente vai fazer para responder esse botão aqui utilizando coletores? É muito simples, a gente precisa definir o nosso reply aqui como fetch reply, né? Então define isso aqui como true, e aí a gente vai armazenar o retorno desse reply aqui, que se torna uma message, em uma variável. Então eu vou fazer aqui um const message, e aí a gente precisa do await, né? Porque é preciso esperar o retorno aqui do reply acontecer para a gente ter uma message aqui na nossa variável. Com isso, a gente pode criar uma variável aqui para o coletor, e da message a gente pode utilizar o método createMessageComponentCollector. Esse método vai criar um interaction collector, e ele aqui pode ser de qualquer tipo até a gente definir. E para a gente fazer isso é muito simples, é só abrir o objeto de opções aqui e definir o component type desse nosso collector. E aí eu defini aqui como button, que é o que eu tenho aqui na nossa mensagem, né? Então agora a gente tem um interaction collector do tipo button. E como vocês notam, a gente criou esse coletor para essa mensagem aqui. Então, esse coletor aqui só vai esperar interações dessa mensagem aqui que a gente enviou. Em qualquer outro lugar no servidor que a gente tenha um botão test button, esse coletor aqui não vai receber essa interação. Ele vai receber apenas dessa mensagem aqui que a gente está enviando agora. E um coletor, ele também é um event listener, igual o interaction create que a gente fez ali no index, que eu mostrei rapidinho. Porém, ele é um event listener temporário. A gente precisa matar esse evento em algum momento. A gente tem várias formas de fazer isso. Uma delas é colocar aqui um time. Então eu coloquei aqui 50 segundos. Então é preciso que a gente destrua esse listener de evento. Um listener é basicamente um ouvinte. Ele está esperando para que um evento seja emitido. Então, se a gente criar novos listeners toda vez que a gente executar esse comando, o nosso bot ele vai sobrecarregar. E aí ele vai desligar aí, porque isso é básico do Node, né? A gente não pode criar 1 milhão de eventos, porque o bot não aguenta, né? O processo não aguenta. Então é preciso destruir esse ouvinte de evento aqui, esse listener, em algum momento. Então por isso a gente coloca aqui um time, né? A gente tem outras propriedades aqui que a gente pode pôr, como o max, que é quantos usos pode ter o botão, né? Então, por exemplo, se você colocar lá max 1, ou a pessoa só vai poder usar o botão uma única vez, né? Porém, esse coletor aqui, ele espera qualquer botão da mensagem. Então, se a gente tivesse aqui uns 5 botões, ou até mesmo 10 botões em rows diferentes, ele esperaria da mensagem uma interação de botão, ou seja, a gente poderia clicar em qualquer um dos botões, em qualquer row, e a gente receberia aqui no evento collect do nosso coletor. Então, para a gente poder criar esse evento, a gente faz um collector on, e aí o nome do evento. E aí o outro evento que a gente tem aqui é o end, que é quando o coletor acaba. E aí a gente pode fazer alguma coisa com isso, né? Então aqui a gente vai ter uma collection mostrando quais botões a gente clicou. A gente vai poder obter essa collection no final do evento, né? Mas basicamente é o seguinte, quando a gente clicar nesse botão, o evento collect vai ser chamado, lembrando que pode ser qualquer botão da mensagem que a gente enviou aqui, né? Então essa mensagem aqui tem qualquer botão, quando a gente clica, o evento collect aqui é chamado, e a gente primeiramente tem que stopar esse coletor. É claro, tem diversos casos para a gente fazer isso. Vai ter momentos em que não vai ser interessante stopar o coletor de primeira assim, né? Mas depois a gente pode fazer um update aí na interação. A gente tem uma interaction comum aqui de button, né? E a gente pode fazer o que quiser com essa interação. E aí eu coloquei para ele colocar um content aí na mensagem e dizer você clicou no botão. Então eu vou mostrar aqui no servidor rapidinho. Eu vou utilizar aqui o comando de teste. Quando eu envio, ele vai enviar aqui um botão e eu tenho 50 segundos para clicar nele. Então, quando eu clico nele, olha lá, você clicou no botão, ele removeu os componentes, exatamente como a gente fez. E aí, eu coloquei aqui para ele dar um console log na collection aqui de botões coletados, né, quando terminar o evento, e foi exatamente isso que ele fez. E foi exatamente isso que ele fez. A gente pode até olhar aqui no terminal, deixa eu puxar aqui. Basicamente, a gente tem um único item aqui, ó, ele mostra o custom ID do botão e tudo mais. Ele vai mostrar aqui diversas informações do que tem dentro do botão, né? A gente tem o user, a gente tem a guilda e tudo mais, tem muita coisa aqui, mas basicamente é uma collection. Aí ele vai registrar aqui, e aqui dessa collection aqui é basicamente o ID da interação, né? Mas depois a gente pode fazer o que quiser com esses itens coletados aqui. Porém, o evento end aqui do coletor só vai acontecer mesmo quando ele for parado aí de alguma maneira, seja pelo tempo ou seja aqui pelo método stop. Só que mais uma vez, é necessário que esse coletor deixe de existir em algum momento do seu código. Vamos supor que você
você não tem o método stop e nem um tempo aqui. Então esse coletor ele vai ser criado toda vez que o comando for executado, porém ele vai existir para sempre. Vai ser um evento que está esperando por interações a todo momento. E isso vai se acumulando no seu código. Então sempre que o seu comando for executado, esse coletor aqui ele vai criar um novo coletor. Então nunca é o mesmo coletor, é sempre um novo. E isso acaba sobrecarregando o seu bot. Já no evento Interaction Create, isso não acontece, porque a gente vai criar apenas uma vez esse evento e a gente vai esperar um componente de qualquer lugar. E aí a gente tem que adequar a nossa lógica, a lógica do nosso código, para ela fazer sentido, porque a gente não cria esse evento dentro de um comando, a gente cria no escopo global. Então a gente vai ter que utilizar da lógica para poder manipular aí quase que da mesma forma que utilizando coletores. E agora que vem a parte legal. Na minha base, a gente tem aqui a classe Responder, que eu adicionei recentemente aí na atualização dessa base, né? Deixa eu até utilizar o snippet aqui, ó, new.responder, e a gente só importa aqui o responder type também, né? Essa classe Responder é basicamente o evento Interaction Create. Porém, como isso aqui é um handler, eu já fiz um esqueminha lá dentro aqui da classe, ele tem todo um esquema para quando o evento Interaction Create for emitido, ele vai tentar localizar aí o responder respectivo que você criou, né? Então, por exemplo, você cria lá um responder com o custom ID test button, e aí o tipo do responder aqui você define como button, e quando o evento Interaction Create for emitido, ele vai lá e localiza lá dentro, porque isso aqui fica salvo, né? E aí ele vai localizar e vai tentar executar a função aqui desse responder, né? Esse é um nome carinhoso que eu dei para a classe, né? Mas basicamente é uma classe onde você vai ter aqui uma função para responder qualquer uma dessas interações aqui, né? Então a gente pode responder interações de botões, de select menus, de modais ou de ambas as coisas ao mesmo tempo, né? No caso da row são botões e select menus, e no caso de all é tudo, né? Botões, select menus e modais. Então agora eu vou mostrar para vocês o conceito de painéis interativos utilizando os responders da minha base e vou mostrar como que os componentes fixos são muito melhores do que coletores. Bom, antes de eu mostrar qualquer coisa, eu preciso falar sobre os atalhos aqui de importações, né? Isso aqui é algo que eu expliquei muito melhor no vídeo da base, se você quiser dar uma conferida lá, que eu explico exatamente como isso funciona, mas basicamente é um atalho aqui que a gente vai ter para a pasta de menus aqui. Então eu tenho essa pasta menus e eu tenho um arquivo index. Nesse arquivo index eu exporto aqui uma variável com todos os menus, e aí em qualquer arquivo aqui no meu projeto eu posso fazer um import from de hashtag menus, e aí eu pego aqui essa variável que eu exportei de lá. Então em qualquer arquivo eu posso fazer isso, eu não preciso ficar utilizando caminhos relativos, né? Isso aqui é uma forma mais fácil aí de importar e eu acho que fica mais bonito também no código, né? Então vamos lá. Para começar é muito simples. Deixa eu voltar aqui no nosso comando de teste, deixa eu remover aqui os coletores, porque a gente não vai utilizar mais coletores, nem precisa salvar essa mensagem aqui em lugar nenhum, né? Então vamos supor que a gente tem lá o nosso comando que vai abrir um painel. Então o que é preciso para a gente poder ter um painel interativo e responder ele? Primeiro, o comando que vai exibir o nosso painelzinho, a gente pode criar ele com um embed, né? E aí a gente envia aqui. É preciso também enviar uma action row com botões ou select menus, onde a gente vai ter lá os botões, a gente clica e tudo mais. E a gente precisa também de um responder, no caso aqui da minha base, né? Então a gente tem o responder aqui, a gente pode importar ele e tudo mais. Deixa eu importar aqui, ó, button, e a gente define o custom ID aqui desse responder, e aqui dentro a gente pode fazer um update da interação e fazer manipular como quiser, né? Só que os menus interativos são interessantes porque a gente pode clicar em um botão e ele abre uma outra página, e a gente pode clicar em um botão de voltar e ele volta para a primeira página onde tinha o menu inicial. E se a gente só fizer dessa maneira aqui, criar o menu aqui dentro do comando, não vai ser interessante. Por isso a gente vai utilizar funções para reutilizar a cara aí do nosso menu. Então eu criei esse arquivo aqui base dentro da pasta de menus, e esse aqui é uma base de menu que a gente tem. Então basicamente é uma função que vai receber aí qualquer argumento que você queira para colocar no seu embed aí ou na sua mensagem, né? E aqui dentro ele vai criar o embed, vai criar a row e vai retornar um objeto com as opções da resposta da interação. Então vocês notam aqui que eu tenho o ephemeral, tenho a propriedade embeds, tenho a propriedade componentes. Então basicamente eu vou chamar essa função aqui quando eu quiser enviar um painelzinho através de um comando ou um componente. E para facilitar isso aqui, o que eu fiz? Eu peguei, exportei essa função, eu vim aqui no index da nossa pasta de funções, onde tem a variável de menus, e eu criei aqui um nomezinho aí para esse nosso menu. Vou até fazer aqui para vocês verem, ó, eu criei aqui ó, o nome de base, e aí eu puxo aqui o nosso custom panel, né? Então eu só colo ele aqui e puxo ele aqui do arquivo, né? Então deixa eu voltar aqui
aqui no teste. Agora a gente não precisa mais disso. Olha como é simples. A gente só vai chamar aqui a nossa variável de menus e vamos utilizar aqui esse menu. E ele espera aqui um guild member. Eu posso passar esse guild member através dos argumentos aqui da função. E olha só como ficou melhor aqui as importações do nosso código, muito mais resumido. O menu, ele tá todo aqui dentro dessa função, né? Então, a gente não se preocupa em ter que recriar esse menu toda vez que a gente quiser voltar nele. Então, olha só, aqui nesse painel aqui eu coloquei o custom ID de action. Então, no responder, eu vou utilizar aqui action como custom ID. E aí eu posso fazer aqui um update. Eu vou fazer o seguinte, eu vou remover os embeds, vou remover também os componentes, vou só definir aqui um texto normal. E aí, olha que legal, eu vou dar um await aqui e vou utilizar também um sleep aqui, vou puxar da minha base. Vou esperar aqui uns 6 segundinhos e eu vou retornar o painel aqui. Então eu vou fazer um edit reply e vou fazer aqui, ó, menus. E aí eu chamo aqui a função onde está o nosso menu base, né? E passo novamente aqui um membro, né? Eu posso passar outro membro até. Mas para vocês verem, olha só, eu só precisei criar esse menu uma única vez dentro da função. Então aqui no comando eu envio esse menu e aqui no responder, primeiramente eu removo os embeds e os componentes desse menu e depois de 6 segundos eu volto esse menu. Para vocês verem que essa é uma forma muito legal de fazer, porque a gente está reutilizando aí. Então isso é basicamente uma componentização. Esse é um conceito que é muito utilizado no React aí, não só no React, mas em qualquer framework web aí, Angular, Vite e tudo mais, né? Então eu estou trazendo aí a componentização da programação web para o back-end aqui e com bots de Discord. Então aqui no servidor eu vou utilizar o comando de teste. Ele vai enviar aqui esse painelzinho pra gente, que a gente fez lá na função. E aí, olha só, cliquei no botão, ele tirou tudo, né? E aí, depois que passar 6 segundos, ele vai voltar aqui o nosso painelzinho, né? Exatamente como tava. Então, para vocês entenderem, o conceito é muito simples. Comando, função com o menu. A função retorna as opções da resposta de interação. Com isso, ele vai enviar a mensagem no chat. Aí, utilizando o responder, a gente manipula como quiser. E como o menu é retornado através da função, a gente pode chamar ele novamente a qualquer momento e retornar esse menu, né? Bom, sabendo de todos esses conceitos, eu posso mostrar aqui para vocês esses exemplos simples que eu fiz aqui. Eu peguei o counter aqui da minha base, que é um exemplo que vem na minha base por padrão, e eu dei uma reformulada nele aqui. Então, olha só, a gente tem esse counter menu, a gente vai ter um embed e ele vai ter uma cor aleatória toda vez que esse menu for exibido novamente, né? E dentro do field aqui eu coloquei o valor que a gente vai estar recebendo como parâmetro dessa função. E aqui na row eu criei 3 botões, o de incrementar, o de resetar e o de decrementar. Então vocês notam aqui que eu coloquei counter barra e aí uma ação, né? E esse aqui é um outro conceito da minha base, que é os custom ID parents. A gente pode responder a diversos botões diferentes utilizando aí custom IDs dinâmicos. Então antes da gente ir lá para o responder, tá aqui, ó, a nossa função inteirinha. É basicamente uma função simples que recebe qualquer coisa nos parâmetros e aí a gente monta o embed, monta os botões e retorna no finalzinho aqui as opções da resposta de interação. Então beleza, com isso a gente vai ter aqui o nosso comando e olha como o comando é simples. A gente basicamente responde aí a nossa interação com o menuzinho. E aí inicialmente eu coloquei o valor aqui como 0. Então isso aqui vai exibir o painelzinho pra gente. Isso aqui está enviando a mensagem no chat e agora a gente precisa do responder para isso. Então eu tenho aqui minha pasta de responders, vou entrar aqui, ó, counter, e olha que legal, o nosso responder espera qualquer botão onde o custom ID começa com counter e depois a gente tem aqui um parâmetro que se chama action. Claro, eu posso colocar o nome que eu quiser aqui, mas eu recebo esse parâmetro aqui no segundo argumento da função run. Isso é possível na minha base. Eu não conheço nenhuma base de bots de Discord que faça isso. Se vocês acharem, me enviem, mas com certeza foi inspirada na minha. Mas olha só que legal que a gente está fazendo. Eu vou colocar o responder aqui lado a lado com o painelzinho aqui que a gente tem. Então eu vou deixar ele aqui um do lado do outro. Deixa eu até minimizar isso aqui. Então olha só, a gente tem esses botões. Quando eu clico no primeiro botão aqui, que é o incremente, a action vai se chamar incremente. Então a gente vai receber ela bem aqui. Quando eu clico em reset, a action vai ser reset. Quando eu clico em decremente, a action vai ser decremente. Então, só para vocês terem uma noção simples, eu tô criando um embed aqui a partir da interação. Utilizando aqui o create embed da minha libmag Scion Discord. É muito simples de você criar um embed pegando a mensagem da interação, né? Só passar a interação aqui na propriedade from e ele vai criar aí um embed utilizando o primeiro embed dessa mensagem aqui da interação, né? Beleza, com isso a gente pode acessar o field 0, que é o primeiro field, né? E eu só forcei a tipagem aqui como não nulo, né? Pra gente ter o field de fato
aqui. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um number parse int com um field velho. E o valor do field é uma string aqui com o número que a gente está recebendo nesse counter, né? E se a gente voltar lá no nosso comando, olha só, inicialmente a gente passou 0 aqui para o nosso counter, né? Então lá no field do embed vai ter 0. E com isso, a gente parseando para int, a gente vai ter um número e não uma string, né? Porque o velho aqui do field, ele é uma string, porque é um texto que tá lá no chat, né? Então quando a gente parseia aqui para int, ele transforma em número. E com isso eu posso fazer aqui um ternário. Então eu vou verificar se a action é igual a increment, ou seja, se a gente clicou no botão increment do counter, se for, eu vou fazer o valor atual que a gente parseou mais 1 e eu vou salvar ele dentro dessa variável updated. Agora se a gente clicou no botão decrement, eu vou fazer counter menos 1 e salvo na variável update. Porém, se eu não cliquei em nenhum desses dois, só pode ser o reset que eu cliquei, né? E aí eu não preciso nem verificar o custo ID, eu só ponho aqui o finalzinho, eu vou salvar 0 na variável updated. E aí com isso, eu vou fazer um interaction update, eu vou atualizar a mensagem da interação do nosso botão com o menu counter. E eu passo aqui o valor atualizado, olha que legal. Então eu utilizei aqui o menu counter primeiramente no comando e depois eu tô utilizando ele toda vez que a gente clicar em um dos botões do counter. Então vamos aqui no server, vou utilizar o counter, olha que legal, a gente já tem aqui o contador e toda vez que a mensagem for atualizada, o embed ele tem uma cor aleatória, né? Então eu posso clicar aqui em mais e ele incrementa o valor aqui pra gente. E a cor aqui, ela é bem aleatória, né? Então eu posso clicar aqui mais uma vez, ó, e ele vai incrementando pra gente, ó. Ele pegou lá o valor do field, parseou para um número e aí com esse número ele fez lá uma operação matemática e depois devolveu aí pro menu e a gente atualizou esse menu. Se eu clico em decrement, ele começa a descer o valor, ó. Eu posso clicar aqui em resetar e ele volta direto para 0. Olha que legal, se eu clicar em menos aqui, ele vai deixando negativo o valor e tudo mais. Posso clicar em resetar novamente e tá aqui 0. E olha que legal esse painel interativo que a gente criou de uma forma muito simples. E o melhor de tudo, olha o que eu vou fazer. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou vir aqui no meu código, eu vou puxar o terminal novamente e eu vou desligar o nosso bot. O bot está desligado, eu posso clicar aqui, não vai acontecer nada, porque o bot não tá ligado, né? Não tem como ele responder. Mas olha que legal quando eu ligo o bot novamente. Como esse é um componente fixo, quando eu voltar aqui, eu posso clicar e ele continua funcionando, porque ele espera a todo momento um botão com aquele custo ID. E o melhor de tudo, tudo isso é individual. É claro, em uma mensagem efêmera, né? Se você não for utilizar uma mensagem efêmera, você vai ter que fazer mais checagens para limitar o uso desse botão a uma única pessoa, se você quiser, né? Mas as mensagens efêmeras ajudam nisso. Eu posso utilizar o comando counter novamente e nessa mensagem ele tem um valor diferente. Quando eu clico aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele vai ter o valor completamente diferente aqui dessa outra mensagem. Porque para atualizar esse painel, a gente está utilizando a própria mensagem. Então todos os dados estão salvos na mensagem e não em memória. Por isso que ele continua funcionando quando a gente reseta aí o bot, né? Quando a gente restarta ele. Então isso aqui é um conceito bem legal. Se vocês pegarem, vocês vão criar bots modernos e incríveis. Beleza, vamos aqui para um segundo exemplo que eu tenho. Eu criei aqui o toggle menu. Basicamente, a gente vai ter uma alavanca entre ativado e desativado. Como parâmetro, eu recebo aqui agora um boolean. E o que eu tô fazendo? Basicamente, se o boolean for true, em status eu vou colocar string ativado com esse emojizinho, né? Porém, se for falso, ele vai ficar desativado. No nosso embed, eu tô selecionando aqui uma cor específica do meu arquivo de configurações. Se isEnable for true, eu vou estar selecionando a cor success do meu arquivo de configurações. Se vocês olharem aqui, é verde. Porém, se for falso, eu vou estar selecionando o danger, que é vermelho. E aí o nosso embed ele vai ficar vermelho. E com isso eu ponho aqui o sistema, né? Status. A gente pode pôr qualquer coisa, por exemplo, sistema de log, sistema de economia. Ele tá ativado ou tá desativado. Isso já é uma ideia para painel de configuração, né? E aí, aqui no button, olha que legal. Esse button aqui, ele é completamente dinâmico. A gente tem o nosso custom ID, que é toggle. E aí, um booleano, se é verdadeiro ou falso. Então aqui vai ficar toggle true ou toggle false, né? E aqui no label, eu tô colocando aqui de forma dinâmica o texto. Então, se o nosso sistema estiver ativado, o botão ele vai se chamar desativar, porque se estiver ativado, a gente tem que desativar, né? Porém, se ele não estiver ativado, a gente precisa ativar. Mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. O botão ele vai ficar vermelho se o sistema estiver ativado, pra gente poder clicar e desativar. E vai ficar verde se o sistema estiver desativado, pra gente poder clicar
clicar e ativar. Deixa eu só consertar aqui esse texto que eu escrevi, né? Tem um D no final, né? Para ficar certinho aí o texto, né? Mas, mais uma vez aqui, ó, o conceito é simples. Função que recebe aí qualquer argumento para a gente construir o menu aqui dentro e retorna o objeto de resposta de interação. Então, se eu volto aqui no meu comando, olha só como é simples. É a mesma coisa aqui do nosso comando de counter, ó. Piscando a tela, quase a gente nem percebe a diferença. A gente só nota aqui mesmo o nome aqui e a descrição diferente, né? Mas olha como que fica simples esse comando. O comando só tá servindo mesmo para exibir o menu. Depois disso, a gente faz tudo através de botões e select menus, né? Então, aqui no toggle menu, inicialmente eu tô passando aqui true. Então, o nosso sistema ele vai estar ativado por padrão, né? Vamos vir agora no responder. A ação tá acontecendo mesmo dentro do responder. Como esse responder é muito simples, então ele ficou bem curtinho aqui, ó. Eu chamei aqui o parâmetro de arg e aí eu recebo ele aqui como segundo argumento do run, né? E aí eu tô verificando se arg é igual a true, uma string true, né? Se for, aqui vai ter um booleano verdadeiro. Se não for, vai ser um booleano falso. E aí, o que eu tô fazendo? Eu só tô invertendo o valor desse booleano aqui, atualizando o menu. Então, se ele for verdadeiro, a gente vai atualizar com um menu onde o isEnable é falso. Ó, deixa eu consertar aqui também. Agora sim tá certo. Então, basicamente, esse aqui é um menu toggle, né? Onde a gente ativa e desativa. Vou voltar aqui no server, que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui esse comando. Olha só, ele enviou um painel bem simples. O sistema tá ativado. Eu posso clicar aqui em desativar. Quando eu clico, olha que legal. Agora o sistema está desativado e eu posso ativar ele novamente. Então, a gente já tem aqui um menu que fica alterando entre ativado e desativado e tudo aí de uma forma fixa, certo? Vamos agora para um exemplo um pouquinho mais avançado. Olha o que eu fiz aqui. Eu tenho esse menu, nossa funçãozinha, que vai receber aqui agora um objeto com dados. Então, eu vou receber aqui um nome e uma idade, todos eles em formato de string. Eu vou estar pegando isso de um modal. Só que olha o que eu fiz. Eu defini aqui o objeto vazio por padrão, porque quando a gente executar o comando, ele tem que enviar esse painel na mensagem. Então, a gente vai ter um embed, ó. Este é o seu formulário. E aí, eu tô verificando aqui, ó. Se tiver nome em data, aí eu vou colocar um field com o valor aqui desse nome, né? Então, por exemplo, vai estar lá Rinco. Se tiver Rinco nesse objeto data, a gente vai ter um field onde o nome aqui vai ser Rinco. E aí, se eu passar lá uma idade, a gente vai ter um field onde a idade aqui vai ser a idade que eu passei aí em data, né? E daí, eu tenho aqui esse botão, ó, para editar. Então, esse botão aqui, quando a gente clicar, ele deve exibir o modal pra gente. E aqui eu fiz uma checagem, olha que legal. Se a gente já tiver as informações aqui no nosso data, se a gente tiver o nome e a idade, eu vou colocar um botão para enviar. E com isso eu posso fazer algo diferente, né? E, mais uma vez, vocês estão notando o padrão aqui, ó. Eu tenho form barra alguma ação. Deixa eu vir aqui agora no comando. Olha como o comando é simples. Inicialmente, eu chamo aqui a função para exibir o painel sem passar nada como argumento. Então, ele vai receber lá um objeto vazio por padrão. Então, vamos vir agora no nosso responder aqui desse form. E ele é um pouquinho maior, mas eu vou explicar de uma forma muito fácil aqui para vocês. Eu vou deixar até minimizado isso aqui. E agora, a gente tem aqui um responder um pouco mais avançado. Eu defini o tipo desse responder aqui como all. Então, a gente vai receber tanto um modal quanto um button aqui dentro. E todos eles precisam seguir esse padrão de custom ID, form e uma ação. E a ação eu tô recebendo aqui, o segundo argumento, né, os parâmetros. Então, beleza. Eu fiz aqui um switch true e aí ele vai trocar para esse código caso a interação for um button. Então, isButton retorna um booleano, né? Então, se for verdadeiro, ele vai cair aqui. E aqui dentro, olha o que eu tô fazendo. Eu tô criando um embed a partir da mensagem do botão e eu tô pegando aqui os fields desse nosso embed, né? E utilizando aí a minha classe createEmbed, a gente tem o embed plus builder aqui e a gente pode acessar de uma forma muito fácil aqui os nossos fields, né? Então, eu tô acessando aqui o field nome e idade. Se eu volto aqui nesse menu, vocês notam que o name desse field aqui é nome e o name desse outro field aqui é idade. É exatamente o que eu tô tentando pegar aqui, né? E ele pode ser aqui uma string ou undefined, né? Caso ele não exista. Então, beleza. Primeiro, no botão edit. Quando eu clico no botão edit, ele tem que exibir um modal. Então, olha esse modal, ele é o form barra edit. É basicamente o mesmo custom ID do botão, né? Então, beleza. Cliquei no botão, ele caiu aqui dentro desse case. Depois, ele caiu no case aqui do edit, porque a action, que é o nosso parâmetro, foi edit. Com isso, ele exibe esse modal aqui pra gente. E o modal tem basicamente dois inputs, que é o nome e a idade. Eu tô pedindo aqui pra pessoa passar essas informações através do modal. E acabou por aqui, né? A gente exibe o modal e no botão aqui não faz mais nada. Agora, a tarefa vai ser para responder esse modal. E como que isso vai acontecer? No caso, a nossa interaction for um modal submit. E eu coloco esse E aqui para verificar se ele ia dar uma mensagem também.
pro modal ele ser um modal message modal submit interaction. Dessa forma a gente tem um update na interação. Então aqui é muito simples, olha só, eu estou utilizando a função modal fields to record da minha lib, Magic Discord. Ele vai transformar aqui os fields em um objeto aí de chave valor, né? E a gente pode acessar de uma forma muito simples. Então olha só, eu tenho aqui fields e ele tem a chave e o valor aí que eu defini através do genérico aqui da função. Isso aqui vocês não precisam entender perfeitamente como funciona, mas basicamente é o nosso objeto aqui que a gente espera dentro da função aqui do menu. Então se eu volto aqui, vocês notam que eu defini a tipagem exatamente com aquilo que a gente tem ali, né? O objeto que recebe duas propriedades. Então, quando a gente envia o modal, ele vai cair dentro desse código e vai atualizar pra gente a mensagem que o modal foi aberto. No caso, foi a mensagem onde estava o botão. Então, atualizando agora, passando as informações nesse objeto, o que a gente vai ter? Aqui embaixo, a gente vai ter aqui agora o nosso botão de submit. Ele vai ser adicionado à nossa row. Então, vamos voltar aqui no nosso case isButton e agora a gente tem o case submit. Então, se a action aqui do custom ID for submit, eu só estou fazendo algo muito simples aqui, ó, criei um content para nossa mensagem. Seus dados foram enviados, aí tem o nome e a idade. E aí só estou removendo mesmo os embeds e os componentes e enviando aqui o content. Mas você poderia fazer aí um sisteminha aí de formulário, né? Você pegaria esses dados e enviaria em um canal determinado aí que você salvou no banco de dados de alguma forma, né? Mas eu estou mostrando aqui um exemplo simples, né? Só para vocês pegarem um conceito. Vamos vir aqui no server. Então eu vou utilizar aqui o nosso comando de form. Ele vai enviar o painel. Este é o seu formulário. Se eu clico aqui em editar, ele exibe modal pra gente. Eu posso escrever aqui meu nome e a minha idade. Quando eu clico em enviar, ele atualiza o painel pra gente. Olha que legal. E o botão editar continua aqui. Então eu posso clicar novamente e alterar conforme eu precisar aqui, ó. Agora vai ser RincoDev, o meu nome. Eu clico aqui e tá aqui, ó, nome RincoDev. E olha que interessante. Mais uma vez, os dados estão armazenados na mensagem. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, vou desligar o meu bot, vou ligar ele novamente. E agora, quando eu clicar em editar, olha que legal. As informações, elas vieram novamente aqui pro valor dos inputs, porque as informações estão lá no embed. Então, eu peguei elas e coloquei aqui no input pra gente poder reutilizar, né? Então, eu quero só que meu nome seja Rinco mesmo no formulário. Vou clicar em enviar aqui para editar. Beleza, agora a gente tem o nosso botãozinho enviar. E quando eu clicar nele, ele vai fazer exatamente aquilo lá. Removi os componentes e os embeds e só coloquei um textinho aqui, né? Mas como eu disse, você pode pegar um canal e enviar os dados lá naquele canal específico, né? Certo? Por último, a gente vai ter aqui, ó. Esse aqui é um dos sistemas mais avançados que eu fiz de painel. Se eu for explicar com muitos detalhes, o vídeo vai ficar muito gigante. Então, eu vou só dar uma passada aqui por cima, ó. Basicamente, a gente vai receber aqui posts aleatórios que eu vou pegar de uma API e vou receber a página atual, né? E aí eu faço aqui umas matemáticas doidas e tudo mais, né? Vou criar aqui o nosso embed e eu vou fazer aqui um map por todos os posts, né? E isso aqui que eu fiz é basicamente um recorte desse array de post entre 6 itens para ele caber aqui na página atual, né? Então, nessa página tem 6 itens e eu tô exibindo todos esses itens no embed atual, né? E aqui só tô fazendo aqui um negócio para limitar o texto a 80 caracteres e tudo mais. No footer aqui eu tô colocando o número da página, né? Para ele ficar bem bonitinho lá. E aqui embaixo eu tenho os botões de retroceder, início e avançar. Eu vou desabilitar o botão de retroceder quando a página for a primeira página, né? Não tem como a gente voltar para a página negativa, né? Então o botão ele tem que ficar desabilitado. Então, ó, mais um exemplo aí desse nosso conceito que a gente recebe os dados aqui na função e através deles a gente pode modificar a nossa interface aqui do nosso menu, né? O botão de início também, ele tem que ficar desabilitado se já tiver no início. E a gente tem o botão de avançar aqui, que eu fiz uma matemática aqui simples, ó. Ele vai ser desabilitado basicamente quando não houver mais itens para a próxima página, né? É basicamente isso. Então, aqui no finalzinho a gente retorna o objeto de opções da resposta de interação, né? Então, beleza. Agora vamos lá para o comando. Esse comando aqui já ficou um pouquinho maior, né? Primeiramente eu dou um defer reply aqui, porque eu não sei quanto tempo vai demorar para esse fetch retornar uma resposta pra gente. Mas basicamente a gente tem aqui, ó, JSON placeholder. Ele é uma API aqui pra gente ter dados fictícios pra gente usar aí em testes, né? Então ele vai retornar aqui um array de post pra gente. Eu defini a tipagem aqui como never, porque eu não tô afim de tipar esses posts aqui agora, né? Mas em um projeto de verdade em TypeScript, eu recomendaria que você tipasse esse array que ele recebe aqui nos dados, né? Eu também não tô nem verificando se a resposta deu ok. Eu fiz uma forma muito simples aqui, só para ser rápido mesmo, né? Então, olha só, tô editando aqui agora a nossa interação que a gente adiou a resposta com o nosso painelzinho de list. E aí eu tô enviando aqui esse array de posts e tô definindo aqui a página é 0. Vamos vir agora no nosso responder e olha ele aqui como também é bem simples.
simples. A gente tem aqui o nosso Custom ID como a ação e a página. Então, nos parâmetros, eu estou recebendo tanto a action quanto a page. A action eu vou colocar numa variável e a page eu vou fazer um parse aqui para ele ser um número, né? E vocês notam que é o mesmo conceito do nosso counter, né? Se a action for next, eu vou incrementar. Se a action for previews, eu vou decrementar. E se a action não for nenhuma dessas, só pode ser o home, né? Então eu vou voltar aqui para o index 0. Tô pegando os dados novamente, colocando dentro aqui de data, e aí eu edito aqui a nossa interação, a resposta, né? Porque aqui a gente tem um defer update para a gente poder ter tempo de buscar os dados. E aí com isso eu envio novamente aqui esses dados, só que agora eu passo a nova página, porque aqui dentro a gente fez a matemática bem complexa aqui, que não vai dar para eu explicar para vocês agora, para a gente poder separar esse array aqui de itens em diversas páginas diferentes. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Tem o nosso comando aqui de list. Se eu uso, olha que legal, tá buscando os dados na API, já retornou e olha só que massa. A gente tem aqui, são dados escritos aqui em uma linguagem que eu não sei qual é, deve ser grego, sei lá. Mas basicamente, ó, eu tenho a primeira postagem aqui, ó, que ela tem o título e ela tem aqui o conteúdo e tudo mais. Ó, esse título aqui é um pouquinho menor. Então, a gente tem 6 itens por embed. Então, cada postagem ficou em um field aqui que eu defini em linha, né? Por isso que eles estão um do lado do outro. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aqui no final, né? E olha só, eu tô na página 1. Se eu clico em avançar, eu vou para a página 2 e agora o conteúdo muda. Vai ser um pouquinho difícil de diferenciar porque tá numa linguagem esquisita, mas eu garanto para vocês que são posts completamente diferentes. Olha só, $root, int, deixa eu avançar aqui mais um, ó, a deepcc, olha só que legal, cara. E vou avançando, ó, já tô na página 4 e tudo mais, e eu posso continuar avançando aqui até chegar na última página. Se eu clico em retroceder, eu volto aqui para a página 6, ó, e ele volta lá para os conteúdos que tinham na página 6. Vou voltando aqui, tudo mais, ó, posso clicar em avançar, ó, se eu clico em início, ele volta lá para a página 1 e os botões são desabilitados novamente. Mais uma vez, eu posso voltar aqui do meu VS Code, desligo o bot. Se eu clico aqui em avançar, ó, nada acontece, o bot está desligado. Mas se eu ligo o bot novamente, esse painel continua funcionando. Clico em avançar e olha que maneiro, cara. Mesmo desligando o bot e religando ele novamente, o painel ele continua aqui. E mais uma vez, aquele conceito de que tudo está salvo na mensagem ainda funciona. Se eu utilizar aqui o comando list novamente, eu posso ter aqui outro painelzinho com esses posts. E esse painel aqui, ó, tô na página 2, mas esse painel aqui eu tô na página 7. Todos eles funcionam de forma individual. Então cada um vai funcionar independente do outro, né? Ó, vou chegar aqui na última página para vocês verem. Quando eu clico aqui mais uma vez, como eu tô na última página, eu não posso avançar mais. Então o botão é desabilitado. E com esse último exemplo aqui, fica aí mais uma lição sobre esse tipo de conceito aí nos bots de Discord. A gente vai ter aqui a função que retorna o menu, porém essa função ela deve apenas organizar os dados pra gente. A gente não deve buscar dados dentro da função, a gente não deve manipular eles, alterar, editar, atualizar, não deve fazer nada dentro deles, tudo deve ser feito fora dessa função. Essa função aqui de criar o menu, ela só deve servir para organizar esses nossos dados na mensagem, né? Então é uma função apenas para exibir. Por isso, essas funções nunca podem ser assíncronas. Se a gente definir isso aqui, ela vai retornar uma promise e não é isso que a gente precisa, né? Essas funções elas devem ser unicamente e exclusivamente só para organizar os dados no nosso painel. Toda manipulação de dados, a busca de dados deve ser feita fora da função. Então nesse caso aqui a gente buscou os dados no método run do comando, ó. Então ele é uma função assíncrona. Também buscamos os dados aqui no método run do nosso responder, que também é async, né? Bom, esse vídeo aqui foi um pouquinho grande, mas se você é igual eu, é um entusiasta aí de bots de Discord, isso com certeza foi um vídeo muito legal aí para você, um novo conceito que você aprendeu agora. E com isso eu vou deixar aqui o meu desafio para vocês. Eu desafio vocês a criarem um painel interativo utilizando o conceito apresentado nesse vídeo. E só para dar uma dica aqui para vocês, esse painel interativo ele não está limitado a dados temporários, né? Se vocês verem vídeos anteriores, eu faço aí um painel de configurações de canais, de cargos e tudo mais, e eu uso banco de dados, né? Então os dados eles podem estar armazenados no banco de dados e você só exibe eles no painel. Então basicamente no responder aqui a gente busca esses dados lá do banco de dados e aí através aqui da função que exibe o menu, a gente só organiza os dados buscados lá no nosso banco de dados, né? Então basicamente esse é meu desafio para vocês. Cria aí algum painel interativo. Eu preciso que você utilize a sua criatividade. Se você fizer um painel que eu já mostrei em vídeo como faz, não vai valer o desafio. Então eu preciso ver se vocês realmente entenderam esse conceito
jeito e eu quero ver aí as ideias de vocês. Vocês podem usar como base os exemplos que eu dei de painéis nesse vídeo. A gente tem ali o painel de toggle, o painel de list, que a gente tem os botões de avançar e retroceder, a gente tem o counter, a gente tem aquele painelzinho de formulário, que a gente tem um botão que quando a gente clica ele exibe um modal pra gente, a gente manipula o modal e aí com base se tem ou não o nome e a idade, ele vai pôr um botão a mais, tá ligado? Eu preciso que vocês usem a criatividade de vocês e criem aí o seu próprio painel interativo e me mostra. Entra aqui no meu servidor, é o primeiro link da descrição, faz esse desafio e envia pra mim. Eu quero muito ver se vocês entenderam, se vocês conseguiram fazer algo legal. Se tiver bastante pessoa fazendo esse desafio e me mandar, eu vou fazer um vídeo exclusivo analisando aí o bot de vocês e a gente pode se divertir junto, né? Ficou com alguma dúvida? Mais uma vez, é o primeiro link da descrição. Entra, vem, desce aqui, chat de dúvidas, pode perguntar qualquer coisa, eu, a galera que tá aqui, vamos tentar te ajudar. Mais uma vez, eu preciso agradecer a todos os apoiadores aí do canal. Graças a vocês, eu posso continuar aqui fazendo vídeos. Isso me motiva ainda mais a criar novos conteúdos aí pra vocês. Esse vídeo aqui é um exemplo disso. Então, muito obrigado a todo mundo aí que assinou membro no canal. Quem não for membro, eu convido a assinar membro. Vai valer muito a pena, com certeza. Não só por você desbloquear aqui benefícios inéditos, mas você também vai garantir que eu continue fazendo novos conteúdos, né? Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenham entendido. E não se esqueçam, eu sou o Rinco.